fechado. Fala, família Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Flamengo 1, Corinthians 0, sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o vídeo em que Jorge Sampaoli fala as suas impressões sobre a partida. Foi. Boa noite, Sampaoli. Boa noite. Parabéns pela vitória. Hoje um jogo bastante difícil, mas acho que para ser... Por favor. Está só pedindo para a galera já entrar aqui, se posicionar. Então, para o domingo hoje, né, um jogo muito difícil, domingo ser praticamente perfeito para nós flamenguistas, 300 jogos do Flamengo nesse novo Maracanã. Finalmente, né, saiu esse gol do Flamengo e essa vitória importante sobre o Corinthians. Que você avaliasse pra gente esse resultado de hoje. Eu creio que o time ganhou um jogo importante, sem jogar como jogou com o Fluminense. O time viene jogando com uma sequência muito seguida, está sintiendo obviamente los 5 partidos en 12 días y este partido también. Yo considero que hoy o time ganó un partido difícil y que cada victoria genera ayuda a que el proceso continúe corrigiéndose. Boa noite, Sampaoli, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Hoje o Arrascaeta sentiu no aquecimento, né? E aí teve que sair, teve que fazer uma substituição. Já foi a segunda vez que isso aconteceu também com o Gerson. Queria que você tentasse explicar para o torcedor o que de fato acontece, se era uma carga que não era tão elevada e agora é elevada com o seu trabalho, o jogador acaba estourando. Se de alguma maneira isso te preocupa para a sequência da temporada? Eu recebi meu time de uma forma e a única maneira de modificar a forma é trabalhando. Trabajando. O sea, yo no veo otra forma de mejora de o time. Y así mismo ten este tipo de consecuencias. Para mí sería mucho más fácil no trabajar. Para jugar a la intensidad que yo pretendo, tengo que trabajar. Y exigir mucho más, no mucho menos, mucho más. Sampaoli, boa noite. Parabéns pela vitória. E até projetando o próximo compromisso do Flamengo, quarta-feira, né? O Flamengo nem tem muito tempo para recuperar os jogadores, até para atualizar o que você já sabe dos atletas com os quais você não pôde contar. Também teve o Everton Ribeiro, que também foi vetado pelo departamento médico, que é o setor da criação, né? O que você pode passar para a gente a respeito desses atletas? Não, Everton Ribeiro teve problema que ya venía arrastrando de tornocelo y que eso generó pisar mal y generó una lesión en posterior, lamentablemente. Arrascaeta venía con mucha carga, quisimos intentar que juegue hoy medio tiempo, pero obviamente que él se sintió con mucho cansancio y no pudo. Pero bueno, a la intensidad que yo pretendo que o time jogue en esta transición, hasta que haya una preparación normal, va a acontecer esto. Aún no tengo forma de que o time tenga mi estilo si no acontece una preparación excesiva, irregular, para que genere, y seguramente Otimi va a tener en el desarrollo altos y bajos hasta que logre una cualidad física, técnica, táctica y volitiva que permita un desarrollo normal. Evidentemente, yo llegué aquí porque esto no estaba normal. Entonces, mi obligación es normalizarlo de manera sin límites. O sea, va a ser así. Oi, Sampaoli, tudo bem? Parabéns pela vitória, David Sharp, do Antenados na jogada. Eu te perguntar sobre
lateral direito, Montiel, se você sugeriu, ele que é argentino, para o Flamengo, que é uma posição hoje carente. E a torcida vem falando muito nesse nome, né? Um sonho da torcida. E também outra pergunta de fazer em relação aos jovens que vinham muito bem nessa temporada. O Matheus Gonçalves, que entrou hoje, mas vem tendo muito poucos minutos com você. E o Igor Jesus também, outro que vinha muito bem nessa temporada. No, la verdad es que, sinceramente, con la cantidad de juegos, estamos viendo a Ollón Montiel, dirigía él en Sevilla, un gran lateral, me gustó mucho de él. Tengo mucha también confianza en Wesley, en la vuelta de Mateusinho, está Varela también. Entonces, yo olearía más posiciones en otro lugar donde Otimi precisa, con más urgencia. Y con respecto a los jóvenes, hoy jugó Víctor Hugo mucho tiempo, Franza no pudo entrar en el juego porque tenía un dolor un dolor lumbar. Entonces uno va recurriendo a esos jugadores. Igor está entrenando bien, vea más Pulgar está haciendo grandes juegos. Entonces usted hay que decidir qué momento es para un joven que tome la responsabilidad de un momento de un club en la actualidad. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória de hoje. Esse Flamengo hoje teve uma dificuldade, né, de construção, de mais criação para finalizar no gol do Cássio. E até no jogo passado, quando o Fluminense ficou com um a menos, também teve essa dificuldade. A maioria dos times vão jogar dessa forma contra o Flamengo, principalmente no Maracanã. Vamos fazer para, nos próximos jogos, aí, ter um pouco mais de criação e principalmente finalização no alvo, né? Acertar e fazer o gol para garantir a vitória. Obrigado. Hay una fase de fútbol que tiene que ver con el ataque a los espacios. Cuando se reducen los espacios, Otimi tiene que tener la tranquilidad de provocar esos espacios. Y después está en los momentos de los jugadores que tengan ventaja cualitativa para definir el juego. Hoy esa ventaja en el último tercio Otimi no la tuvo, no tuvo posibilidades de poder quebrar a Cássio, y ya bueno, tuvimos la posibilidad de que un zagueiro jugando de 9 porque estaba con una molestia, termina ganando yo. Valoro la insistencia, pero en realidad también me preocupa la efectividad de Otimi. Léo José, do Coluna do Fla. O Luiz Araújo ele vai chegar agora em julho para o Flamengo. Aí eu quero perguntar para você, Sampaoli. O Luiz Araújo, ele chega para, entre aspas, roubar o espaço que o Marinho tem no elenco? O Luiz é um jogador que eu queria para Marsella e que depois também queria para Mineiro quando estava aqui. Falei com ele, eu gosto dele muito. Después aprovechar su capacidad no tiene que ver con que salga un jugador u otro. Es un jugador que seguramente tiene un nivel que va a mejorar o ataque o elenco, y entonces bienvenido sea. Boa noite, Sampaoli. Flávio Vinick, do SBT. Boa noite a todos. Apesar dos problemas e desfalques, jogadores importantes como Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Flamengo consegue a terceira vitória seguida e pula para a 6ª colocação. Era a posição nesse momento do campeonato que você esperava? Sai daqui satisfeito com esse momento do time? Ainda falta muita coisa para a equipe chegar no que você pretende, no que você desejava. No, siempre ganhar es bom, porque o jogo de Paranaense, que para mí fue el mejor juego de Otimi, o de Internacional, que Otimi perdió, o el mismo Botafogo aquí. La gente no mereció perder, pero perdió. Y hoy tuvo insistencia, pero no tuvo claridad. Entonces, fútbol. Hay que valorar la victoria y hay que corregir sobre ese lugar. Yo considero que la posición de un entrenador de fútbol está sobrevaluada. El fútbol es de futbolista. Entonces tengo que lograr que el futbolista esté en mayor capacidad para lograr que Flamengo gane. O sea, pero considero que, como dije recién, para mí estamos sobrevaluados.
Professor, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live, parabéns pela vitória. Eu queria falar um pouquinho sobre o Gabriel Barbosa, o Gabi. Me parece que ele tem, né, essa característica de sair muito, participar muito do jogo e que você dá essa liberdade para ele participar muito do jogo. Quando o Flamengo não tem essa referência, que hoje era o Pedro acabou saindo, o que você tem feito no dia a dia do Flamengo para poder manter alguma referência? Porque quando o Gabriel sai, me parece que aquele espaço dentro da área fica um pouco vazio de referência. E foi o próprio Léo Pereira que acabou se tornando, por conta do jogo, uma referência. O gol acabou saindo por ali. Você tem feito algum tipo de mudança nos treinos para quando o Gabriel sai, outros jogadores pisarem mais na área para serem essa referência? Obrigado. Sí, sí. Obviamente cuando uno juega con un jugador que sabe mucho a jugar, tiene que tener volantes que ocupen los espacios de delantero. Hoy sí, cuando yo decido la troca de Pedro es porque Otimi no estaba dominando yo, estaba dominando o rival, entonces tengo que tomar decisiones que beneficien a un momento de juego que estaba complicado para nosotros, porque Corinthians era mejor. Entonces el cambio generó con Cebolinha otras cosas, ventaja cualitativa en el sector izquierdo, 1 contra 1. A veces la toma de decisión puede ser la correcta o no, pero yo tengo que actuar cuando veo que Otimi está siendo superado. Profesor, última pregunta. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Consultarle por la sustitución de Pulgar. Cuando estaban en fase ofensiva era mucho de tocar y pasar el ataque, incluso pisar el área más allá de que no le llegó ningún centro. Y cuando entra Arturo Vidal es más de pasar, pero salvo en el momento de los descuentos no fue tanto de pisar el área. ¿Podría explicar esa sustitución? ¿Qué es lo que buscó? No Bien cortito. No busqué nada porque es pedido del jugador. Pulgar pidió el cambio porque estaba acalambrado. Y bien cortito, ¿algún concepto para Ñublense, rival de Flamengo este día? No, yo conozco un equipo, un time que juega bien, juega muy bien, y que vio juego de ontem con la U, y es un equipo que tiene cualidades de juego y que maneja muy bien la bola. Muito obrigado, professor Sampaoli. Obrigado a todos. Boa noite. Essa, pessoal, foi a entrevista de Jorge Sampaoli para Flamengo 1, Corinthians 0, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A minha impressão ficou de o Sampaoli muito insatisfeito com o condicionamento físico do Flamengo desde a sua chegada. A equipe vem oscilando muito, muitos jogadores com lesões musculares. O que para você, Diego, qual foi a sua impressão na entrevista do técnico argentino? Sem dúvida nenhuma, ele enfatizou muito essa questão, né? Questão física. Quando ele foi perguntado sobre as lesões do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, ele fala muito sobre isso, da forma como ele encontrou a equipe quando ele chegou fisicamente, e que aquilo que a gente vem falando nas nossas lives aqui, nos nossos vídeos, que para ele chegar na intensidade que ele precisa, na forma como ele gosta de jogar, é natural que aconteça essas lesões, porque ele pegou um time completamente fora de forma e ele precisa de uma intensidade muito grande. E chega um momento da entrevista que ele fala que é natural e que vai continuar acontecendo até que chegue todo mundo no nível necessário. Chama a atenção também quando ele fala hoje da substituição do Eric Pulgar porque estava sentindo câimbras, que ele não colocou o Matheus França porque estava sentindo um problema, se não me engano, na lombar, enfim, ele foi das costas do jogador. Então, assim, é mais um jogo onde o Flamengo sofre muito fisicamente. Perde-se o Arrascaeta, perde-se o Gabigol, tira-se o Pulgar, perde a opção do Matheus França. Então, quer dizer, é aquilo que a gente vem falando. Até o Flamengo conseguir ajustar, e é só treinando, não tem jeito. Com muito treinamento, vai conseguir chegar na intensidade, na parte física necessária, mas o Flamengo vem sofrendo por conta de um trabalho passado. Concordo plenamente. O Sampaoli se mostrou muito irritado com a parte física do time. Muitas lesões. Ele não consegue colocar a intensidade que ele quer nos jogos, por o time sentir demais. Inúmeras lesões musculares. E isso só vai melhorar com o tempo. Então o Flamengo hoje precisa vencer. Ganhou hoje. O importante foram os 3 pontos. E chegamos a 12 pontos no campeonato. Estamos ali em 6º lugar,
dependendo de como terminar a rodada, vamos terminar aí bem perto do Botafogo e perto do G4. Isso que é o mais importante no momento. Exatamente. Deixe o seu like e se inscreva no canal, pessoal. Saudações rubro-negras.